Bem-vindos mais uma vez ao canal Pirilampo. Estamos aqui para prosseguir no Estude e Viva, nosso livrinho de estudos, capítulo 15. E o capítulo 15 de Estude e Viva, ele remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Esse capítulo 14, item 8, fala da parentela corporal e parentela espiritual. E também remete à questão 779 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Aí a Falange responde: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. E assim se une esse pedacinho, né, esse trechinho do Livro dos Espíritos, com o texto do Evangelho que fala sobre a formação das famílias, que nem sempre as famílias corporais equivalem às famílias espirituais, que muitas vezes os laços espirituais na Terra eles vão continuar se fortalecendo entre pessoas que não são consanguíneas, né? Aquele amigo, aquela pessoa com quem você se sente bem perto, aurindo as boas energias e tudo, não é um parente. E muitas vezes é dentro do núcleo familiar que estão as grandes provações, né? Eu até falo nesse vídeo um pouco sobre as famílias em nosso lar, nas lições de André Luiz. Para quem gosta do tema, para quem gosta de nosso lar, conselho. Para quem quer ver esse vídeo aqui também com um pouquinho mais de profundidade, remeto ao estudo do Evangelho que já está no canal aí, tá? Que chama-se Parentela Corporal e Parentela Espiritual. Então, vamos lá. O Estude Viva, como vocês sabem, é uma coletânea de textos que foram psicografados nas reuniões espíritas de Chico Xavier e Valdo Vieira em 1960 e alguma coisa, 65, eu sempre esqueço, venho olhar, 65. Então, eles liam uma pergunta do Livro dos Espíritos, um trecho do Evangelho. Depois, Emmanuel ditava por Chico Xavier e André Luiz ditava por Valdo Vieira textos sobre o que foi lido, tá? Interpretações desses pontos. E foi juntado em 48 reuniões, 48 capítulos. Nós estamos na sequência no capítulo 15, mas você pode ver qualquer um sem sequência nessa playlist, de acordo com aquilo que te interessar. Tá bom? Vamos lá, então? Na seara doméstica, todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas, até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Temos, assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E por muito se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais certa. Isso aí já é o papel da paternidade e maternidade, né? Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Ou seja, o estágio em que a gente chega, a gente veio sendo puxado por alguém que está à nossa frente, adiantado em evolução.
E o nosso papel é estender. Geralmente é isso, ó. Você está agarrado na mão de alguém, ninguém solta a mão de ninguém, que está te puxando para cima e você está puxando para baixo, entendeu? Então assim nós vamos uns buscando os outros nessa linha de evolução. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Então, dificuldade, gente, a gente tem essa mania aqui na matéria de achar que Deus pune, que Deus castiga. Deus não castiga, Deus não pune, Deus ensina, tá? Deus é uma inteligência e, como tal, ele cria inteligências. Nós somos inteligências também. E nós temos que aprender para podermos nos aproximar da inteligência suprema. Então, tudo que nós estivermos com dificuldade de aprender, nós vamos tendo lições da vida. Nós vamos encarnando, reencarnando, e as maneiras que Deus tem para nos ensinar, geralmente, nos doem. Nos doem por quê? Porque nos forçam a caminhar, a sair da inércia, a sair da comodidade. Então, nós enxergamos toda dificuldade, toda dor, toda luta como castigo, como sofrimento, mas não é. É um aprendizado para a gente poder ir superando nossas próprias dificuldades, nossas próprias amarras. Então, suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações aflitivas e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que já passaram por isso, né? Daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas um braço amigo, capaz de compreender e de sustentar. Então, essa alavanca de fogo, na verdade, é aquela língua ferina que fica criticando o irmão em queda, né? Todos nós somos extremamente orgulhosos, vaidosos, egoístas e hipócritas de julgar o erro do outro e achar que somos melhores do que ele. Ainda que nós tenhamos algum tipo de degrau acima na moral em relação a um irmão, se nós realmente fôssemos um pouquinho acima deles, nós não estaríamos julgando e nós estaríamos o quê? Ajudando. Então, se você está julgando o seu irmão, é porque você é tanto ou menos do que ele. Preste atenção nisso. Porque quem já evoluiu um pouquinho, não julga. Tenha a compreensão daquela dificuldade. Se você está julgando o irmão, é porque você ainda não passou pelas sandálias dele. Porque se você já tivesse superado a sandália dele, você teria o quê? Compaixão. Olha, eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu fui fazer compra na farmácia essa semana e na hora que eu fui passar o cartão, a menina comentou assim comigo: nossa, tem gente que está vindo aqui para passar o cartão em compras de R$10 e ainda pergunta se parcela. Ela falou isso num tom meio de crítica, né? Aí eu olhei assim, eu me senti mal naquilo, porque muito embora pareça um absurdo para uma caixa, né, de farmácia, uma pessoa pagar uma coisa no crédito, R$10, né, no crédito parcelado, pode achar que é o cúmulo da miséria, né? Aí eu me lembrei automaticamente do tempo em que eu estive desempregada, que muitas vezes eu só tinha R$5 para ir no mercado para comprar. Graças a Deus eu morava sozinha. E se eu comprasse uma cebola, um tomate, uma cenoura, um chuchu, eu tinha salada para 3 dias. Né? E com R$5 dava para eu fazer esse tipo de coisa, né? Ir num hortifruti na época, isso já tem 10 anos pelo menos. E comprava assim, não precisava comprar 1 quilo, eu comprava uma unidade, um tomate, uma cenoura, um chuchu. Chegava em casa, picava aquilo, fazia um balde assim de salada, e era isso que ia me alimentar
aquele fim de semana, geralmente, até eu conseguir uma graninha, sair meu pagamento, ou na época, né, eu ter uma ajuda, eu estava completamente desempregada. Então, na verdade, não tinha nem pagamento, era uma aula que eu dava ali para um aluno, ou uma ajuda da minha mãe. E aí eu falei para ela, falei, querida, eu nem vou julgar, porque eu já estive nessa situação e às vezes não tem jeito. Você tem que comprar um remédio, você tem que comprar uma coisa, você não tem o dinheiro, simplesmente não tem. Então, essa compaixão que você tem pelo outro que está passando por aquilo que você já passou. E veja que isso não é nada demais, não era um julgamento de criticar a conduta nem nada, né? Então, o que eu estou querendo falar é isso. Quando a gente já passou, já ultrapassou uma dificuldade moral na vida da gente, já evoluiu em algum sentido, tipo, se eu já tiver ultrapassado o instinto assassino dentro de mim, eu jamais vou julgar um assassino. Então, se hoje eu estou julgando um criminoso, é porque eu ainda não superei em mim essa tendência criminosa. Porque se eu já tivesse superado em mim a tendência criminosa, eu teria compaixão e iria dizer, nossa, eu já passei por isso nessa época e eu vivi isso e naquele momento eu não pensei, naquele momento eu só queria saber do dinheiro, eu só queria saber da matéria e teria compaixão por aquele ser em queda. Como nós não temos, ainda temos que evoluir nesse quesito, não é? Muita gente vai me tacar pedra aí, né? Mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Né? Já dizia o mestre, hipócrita, você enxerga um cisco no olho do outro e não vê uma trave desse tamanho no seu próprio olho. E isso vale para tudo. Então, antes da gente proclamar por aí que tem que acertar na cabecinha, bandido bom, bandido morto, pensemos sobre isso, porque se você está julgando alguém, um bandido, não estou dizendo que a gente tem que defender o bandido, mas nós também não temos que comemorar a morte do bandido, nem desejar a morte dele. O que a gente tem que desejar é a melhoria dele, a conversão dele, né? E o que a gente vê elimina a pessoa como se isso por si só fosse melhorar a sociedade. E não vai melhorar. Enquanto não houver a conversão dos corações que aqui habitam, nada vai melhorar. E isso vale para todos nós, inclusive os que julgamos. Entenderam? Mas deixa de lero-lero, vamos voltar aqui. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Então, dificuldades e desacertos são lições. Atravessamos tentações aflitivas e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, ou seja, coisas que a gente não achava que ia fazer, né? É imprevista, coisas que você não pensava poder fazer, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não a crítica, mas o braço amigo a nos sustentar. Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los. Então, isso aqui principalmente dentro das famílias, né? Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes a educação. Então, se tem um parente seu que é ignorante, primeiro, antes de criticá-lo, vá lá esclarecê-lo, educá-lo. E aí sim, se ele preferir manter-se renitente na ignorância dele, afaste-se, né? Respeite-o. Um dia ele vai enxergar. Se doentes, não é justo esperar que testemunhem um comportamento igual ao da criatura sadia, sem antes suprimir-lhes a enfermidade. Então, se a pessoa age de forma doentia, antes de ajudá-la a se curar, você não pode
esperar que ela tenha uma atitude de pessoa sadia. Em qualquer circunstância, é necessário observar, e observar sempre, que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros a amparar-nos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum. E sim, recorramos à prece, rogando a providência divina que nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir, não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Então, quando a gente fizer uma prece pedindo a ajuda de Deus, não é para que a pessoa transforme a pessoa de acordo com aquilo que a gente acha que ela deve ser, mas para que a gente possa agir em relação a ela com o amor que se preceitua que se haja, certo? E com o bem que a gente é sempre chamado a praticar. Então, esse chamado do Emmanuel é importantíssimo nesses dias de alta intolerância que a gente está vivendo hoje, né? Eu me penitencio, porque toda hora eu solto uma pedrada nas redes sociais. Eu evito as redes sociais ao máximo, mas quando eu vou, eu acabo soltando uma pedrada e eu tenho que botar isso na minha frente e ficar fazendo esse exercício disciplinadamente, conscientemente, porque senão a gente cai todo dia, toda hora, toda hora, toda hora. E com isso a gente não contribui para que essa aura do planeta melhore, né? Não contribui. E as redes sociais hoje são o grande campo, ao mesmo tempo que nos traz para baixo, mas seria, para quem quer realmente fazer esse exercício, o grande campo, a grande escola, né? Você lê aquilo ali, nossa, que ignorância! Aí vai lá com paciência, com amor, com carinho, e diz, olha, isso aqui na verdade não é assim, entendeu? Hitler nunca foi de esquerda, pelo contrário, o Hitler perseguiu. Entendeu? Em vez de dizer, seu ignorante, não estudou história, eu estou falando isso porque sou isso, é isso que eu faço. Né? Seu ignorante, fugiu da escola, cadê? Vai ler um livro de história. Né? Em vez disso, eu deveria chegar lá e dizer, meu querido, segundo os historiadores, segundo os vídeos do YouTube, segundo os livros de história, o nazismo é de extrema-direita, né? Veio para justamente se contrapor à extrema-esquerda que estava na União Soviética. Muito embora Stalin e Hitler tenham sido aliados, na verdade não é bem aliados, na verdade foi assim um pacto de não agressão. Enquanto Hitler respeitou, Stalin deixa os capitalistas se matarem. No dia que que Hitler resolveu invadir a Rússia, aí Stalin veio e a Rússia deu fim à guerra, né? Que na verdade quem ganhou a guerra foram os russos. Então, fica bem claro aí, né? Que na verdade a esquerda, o comunismo, né? E o nazismo são antagônicos. Bom, mas isso não é o tema do nosso vídeo. O tema é: eu deveria explicar isso às pessoas antes de chamá-las de burras, entendeu? Antes de dizer que elas são ignorantes e tudo mais. E não chamá-las nunca de burra e ignorantes, porque todos nós somos ignorantes em algum momento, em alguma coisa da vida, todos nós ignoramos, né? Nenhum de nós é uma enciclopédia de saber. Então, essa minha autocrítica aqui que sirva para todos, né? Que nos assistem. E assim tá bom? Vamos praticar. Espero que vocês tenham gostado desse texto do Emmanuel. Vamos para o texto do André Luiz. Por nossa vez. Por nossa vez, na verdade, são antagonismos e, digamos assim, contrastes que André Luiz agora vai fazer.
Humanidades numerosas povoam os mundos siderais. Olha, então o que ele está dizendo é que existem outros planetas habitados. Nós povoamos a escola terrestre. Então existem humanidades em todos os universos siderais e nós somos da escola terrestre. Espíritos marcham em gradação infinita nos campos da evolução. Nós apresentamos os resultados de nosso esforço na nossa vida diária. Muitos corações são mais felizes que o nosso. Almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Então, tem muitos corações mais felizes do que os nossos, mas nós também somos mais felizes do que muitas. Ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Então, a supervisão divina, ela não existe só para saber o que você precisa, né? Na verdade, é para saber o que a gente precisa em todos os níveis, inclusive os evolutivos, né? Quais as correções que o nosso espírito está precisando passar. Tem um louvor chamado, né? Eu sei que tu me sondas, que vem de um salmo, né? E é isso mesmo. Deus nos sonda o nosso coração, essa grande inteligência divina, ela está dentro da gente, nas nossas células. Eu costumo chamar de átomo semente. Esse átomo semente, ele traz toda a lei divina, a lei da consciência dentro da gente, na nossa formação. E segue com a gente. E nela fica gravado tudo que a gente precisa em termos evolutivos, tudo que a gente precisa aprender. Todos os nossos erros, nossos acertos, todas as coisas bacanas que a gente fez para evoluir e as necessidades. Há criaturas no passo inicial do progresso, porque Deus não para de criar. Encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Então, o primeiro que está agindo, servindo, né, é a perfeição de Deus. A força criadora divina, ela nunca cessou de trabalhar, nunca cessa de servir, nunca cessa de amar, né? Hoje, o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil. Amanhã, provavelmente, será a nossa vez. A lei julga imparcialmente aqueles que costumamos julgar. A lei, aqui lei com L maiúsculo, a lei de Deus, né? Aqui, a lei que na Umbanda esotérica é conhecida como Ogum, tá? Julga imparcialmente aqueles que costumamos julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos com integridade indefectível. Então, a mesma imparcialidade que ela julga os outros, ela também aprecia todos os nossos atos. Então, não precisa de nós imperfeitos para ficar julgando. Deixa que a lei é para todos. Grandes ensinamentos. André Luiz, sempre maravilhoso. Emmanuel também. Espero que vocês tenham gostado nesse nosso estudo, capítulo 15. Deixa aí um comentário, compartilhem. O intuito aqui não é de fazer proselitismo, não é ganhar ninguém para nenhuma religião, pelo contrário, é só a gente refletir um pouco sobre as nossas dificuldades, sobre o período que a gente vive hoje, de que maneira que nós podemos contribuir, né, para o todo, para ajudar nós mesmos também a ressignificar algumas circunstâncias que a gente está vivendo, e tudo isso à luz da filosofia espírita, tá? Não é um canal religioso aqui. E eu espero que vocês gostem, espero que acompanhem, se inscrevam, apertem sininho, comentem, só não me xinguem, tá? Fiquem com Deus.